E aí vai aparecer uma mensagem aí para vocês, tá? Que a reunião está sendo gravada. Apareceu aí para todo mundo? Sim. Sim? Ok. Então, estou gravando a reunião já. Eu estou falando, estou com a cara numa tela falando pela outra, tá, gente? Vou compartilhar aqui com vocês a nossa apresentação de hoje. Aqui. Na tela aí para todo mundo. Vamos falar sobre. Todo mundo está vendo na tela? Apareceu? Como Apareceu. identificar perfis e personalizar o incentivo. Gente, acredito que esse seja um tema que ultimamente tem sido um diferenciador na equipe de vocês, né? A gente tem aí vários pilares que nós estamos com dificuldade, o pilar do recrutamento, o pilar da retenção e também o pilar do engajamento, né? Que foi justamente o tema do nosso último encontro. A gente estava falando de como trazer essas consultoras para perto, de como engrenar essa equipe, né? Então, a gente estava no último encontro, nós falamos sobre engajamento de consultor, e aqui agora, para a gente finalizar esse primeiro módulo, a gente vai falar aí, então, sobre como identificar perfis e personalizar o incentivo para a equipe de vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Ah. Deixa eu ver. Agora a minha está aparecendo aí para vocês em destaque o meu vídeo que é a minha cara? Ou tá aparecendo o Tá logo da Magma passando. ainda? Como Não, tá. identificar perfis e sua foto. Ah, então tá bom. Então agora tô eu aí na câmera para vocês, né? Isso. Consegui, então, fazer uma coisa que eu queria. Bom, vamos falar, então, desse tema que é um tema importante na equipe, e vai ser um workshop sucinto, rápido. Eu quero passar alguns pontos aqui para vocês, algumas estratégias, algumas coisas que eu trouxe de alguns estudos. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando eu digo para vocês aqui, né, sobre como identificar perfis e personalizar incentivo, vem muito numa frente do que a gente já vem conversando nas reuniões de líder, no que a gente veio conversando nos workshops passados, que cada vez mais a gente está com dificuldade da interação das pessoas no conjunto. Por isso, essa necessidade da gente trazer as pessoas. Será que eu estou gravando? Então? Trazer as pessoas aí para um incentivo personalizado, trazer as pessoas para conversa no pessoal, no particular, né? Fazer uma ligação, fazer uma visita. Hoje, essa semana nas mentorias, a gente conversou bastante sobre isso, acho que tem sido um tema para todas vocês, que é estar mais próximo do consultor, porque recentemente, quando elas estão em grupo, elas têm se distanciado aí, então, da gente, né? Então, quando a gente fala em grupo lá no WhatsApp, a gente não está tendo um bom retorno, uma boa participação. Por isso, trago aqui para vocês essa ideia do porquê personalizar incentivos. Bom, gente, primeira coisa é que cada pessoa é movida por motivações diferentes. É claro que, em muitos casos, em algumas equipes, a gente tem uma adaptação das consultoras inspiradas na líder. Então, a líder acaba trazendo muito do que ela gosta de incentivo, de como ela gosta de ser reconhecida para as consultoras, e a equipe fica mais parecida com ela. É muito comum, né? Mas a gente acaba sempre perdendo nesse envolvimento geral uma ou outra que não se adequa nesse quesito. Então, quando a gente fala de personalizar incentivo, a gente está justamente falando de motivar as pessoas de forma diferente, cada pessoa dentro da sua personalidade. Então, para algumas pessoas,
só um reconhecimento ali no grupo, falando que ela teve a maior venda da semana, ou citando o nome dela como venda destaque de produtos. Para muitas consultoras, às vezes, aparecer num card, num post no Instagram da Magma, é um reconhecimento importante para elas. Enquanto outras se sentem aí reconhecidas apenas através de investimentos financeiros, outras através do sentimento de pertencimento, né? Como eu disse, estar dentro da equipe, né? Ver que o nome dela está sendo citado. Algumas pessoas, a Cristina, por exemplo, se sente incentivada quando tem desafio e quando tem reconhecimento. Não necessariamente para a Cristina existe a importância de um troféu, mas existe a importância de ser reconhecida, né, Cristina? Então, nós temos pessoas com esses perfis, pessoas que gostam de ser desafiadas, pessoas que não gostam de ser desafiadas, pessoas como eu, por exemplo, eu sou muito baseada em metas pessoais, de coisas que eu me proponho a fazer, e aí quando alguém vem conversar comigo sobre me fazer um incentivo, eu quero muito algo ligado à minha vida e às minhas metas que eu estou construindo comigo. Mas nem todo mundo faz um planejamento da vida, tem ali concretizado os seus passos, os seus objetivos, né? E quando a gente personaliza esses incentivos, a gente tira esses incentivos genéricos que têm efeitos limitados. Então, por exemplo, ai, Gabi, eu faço para as meninas lá no grupo, coloco lá para elas que eu vou fazer um incentivo nesse vitrine para quem for ficar ativo a partir de 799. Ai, mas é uma ou outra que participa. Fica sempre a pergunta: será que ela está realmente participando? Ou ela já ia mesmo fazer essa venda e acabou que ela está ali participando? Não é o que acontece muitas vezes quando a gente faz incentivo de sorteio por venda, quando a gente faz esses incentivos no grupo, às vezes a pessoa que ganhou nem sabe o que ela estava participando. É ou não é? É verdade. Temos aí também a oportunidade de personalizar para manter esse engajamento e manter esses resultados. Então, ao trazer um reconhecimento no individual mais próximo para os consultores, a gente vai estar adaptando o melhor para cada um e, obviamente, tirando o melhor de cada um. Faz sentido isso para vocês? Então, o que eu quero trazer uma proposta aqui para vocês, antes da gente partir para o início? Sei que nós estamos aqui com um grupo elite. Vocês podem não se sentir elite nesse exato momento, mas vocês são. Vocês são elite pela história de vocês, vocês são elite pelos resultados de vocês, pelas conquistas de vocês. Mesmo que a conquista que você teve até hoje dentro da Tupperware seja uma conquista pequena, que você considere, mas eu conquistei tanto pouca coisa, Gabi, até hoje eu não consegui comprar minha casa, não consegui comprar meu carro como muitas. Mas os momentos onde que cada uma começou e o retorno que cada uma está tendo é obviamente embasado no seu empenho, mas vocês construíram e constroem e têm potencial de mudar esse jogo. Mudar esse jogo para vocês, dentro da história da equipe de vocês. Então, pode ser que hoje vocês estão se sentindo desanimadas, estão se sentindo sem pertencimento, mas vocês são a elite. Se vocês olharem a história de vocês, de quantas reviravoltas vocês tiveram, quantos momentos vocês pensaram em desistir da Tupperware, desistir desse plano de negócio que vocês estão construindo, e vocês, como eu disse na última reunião de líder, nós estamos aqui ainda. Porque tem algo dentro da gente que fala para nós que nós ainda podemos. É ou não é? Que nós ainda podemos tirar mais, nós ainda podemos ser mais, porque esse é o plano. Então, o que eu vou propor aqui para vocês na noite de hoje pode parecer desafiador. Nossa, vai dar trabalho. Mas quem fez o primeiro Rotas lá comigo uma vez, a gente fez uma análise, todos vocês estão aqui, fizeram Rotas comigo, eu acho, acredito. Nós falamos sobre esforço versus resultado. Lembram disso? Se eu aplico pouco esforço, eu tenho pouco resultado. Se eu aplico o esforço errado, eu não tenho resultado. A combinação para resultado é esforço na medida certa,
com as ações certas. O que eu vou propor aqui para vocês, financeiramente, talvez, para muitas de vocês não vai ter impacto nenhum. Porque eu não estou falando de investir dinheiro, não estou falando de reconhecer com coisas grandiosas. Estou falando, a partir de agora, de fazer um estudo da consultora da equipe de vocês, para que vocês possam tirar o melhor proveito do incentivo para cada uma. Às vezes, uma vai necessitar de um incentivo, de um mimo, de um agrado, de uma peça, mas tem outra que você não vai precisar de nada para ela se sentir feliz e parte disso. Faz sentido para vocês? Então, o nosso esforço que eu vou pedir para vocês na noite de hoje e na noite posterior a essa, é que vocês dediquem tempo para entender as consultoras da equipe de vocês. Então, vamos entender isso aqui agora, junto comigo. Opa. Ai, deixa eu ver. Passou. Então, vamos entender aí os perfis e o que motiva cada um. Então, nós temos pessoas que gostam de reconhecimento. Nós temos pessoas que estão aqui na Tupperware em busca de renda. Nós temos pessoas que estão na Tupperware por causa de vínculo afetivo. Elas valorizam se sentir parte de algo, elas querem se sentir parte de algo. Às vezes não são as nossas melhores consultoras, como vocês sabem disso. Às vezes a consultora que mais conversa com a gente é aquela que menos passa pedido. E ela não deixa de ser consultora, ela não deixa de ir no encontro de negócio. Quantas consultoras inativas vocês têm que não perdem um encontro, gente? E aí vocês ficam perguntando, por que raio essa moça continua vindo se ela não vende nada? Porque ela se sente parte de algo. Porque ela sente que aqui dentro com a gente, ela criou um vínculo. Ela criou um vínculo com você, ela criou um vínculo com a empresária, e ela gosta de fazer parte desse meio. Faz sentido? E você pode fazer a estratégia de venda que for para essa pessoa. Ela não está aqui pelo dinheiro. Ela está aqui porque ela quer se sentir parte. Nós temos pessoas competitivas, aqui incluo, acho que eu, Ana, Cristina, gostamos de um ranking, gostamos de um desafio, gostamos de nos sentir motivada com a competitividade. Às vezes a competitividade é com a gente mesmo, sobre os nossos próprios números, Detesta né? perder, né, Gabi? Detesta perder, isso nos motiva. E nós temos aqui, talvez, 80% da equipe que é o perfil desmotivado, desorganizado. É aquela pessoa que ela, às vezes, vende bem, mas ela não tem foco. É aquela pessoa que tem potencial para vender, mas não tem foco. Essa pessoa, ela precisa, todo momento você esteja ali, senão ela esquece de passar o pedido na segunda-feira. Tenho certeza que vocês têm uma pessoa dessa dentro da equipe, vende super bem, mas toda segunda-feira quer passar pedido 4 horas da tarde, depois que o site fechou. É ou não é? Todo mundo tem uma consultora dessa, não tem? Você fala, gente, faz 10 anos que essa pessoa vende Tupperware, faz E 10 tem anos que uma ela que não fala sabe. pra mim, Gabi, que ela adora adrenalina. Eu falei, você vai me infartar a qualquer hora. Gente, eu acho que a Magda, a Dona Zumira talvez não lembre dela, mas a Cris foi líder dela. Ela foi líder da Tupperware, lá no fundo do vale. Ela mora em Cachoeira Paulista. Pelo menos umas 10 vezes por ano ela perde o pedido na segunda-feira no fechamento da vitrine. Minha amiga Gláucia, lá de Cachoeira Paulista. Lembra dela, Cristina? Teve um fechamento já esse ano que ela me mandou mensagem 10 para 7 da noite na segunda-feira. Dá tempo ainda? E eu fazendo live. Não, não adianta eu brigar com ela. Eu conheço a Gláucia, eu tenho 20 anos de Tupperware, sei lá, faz 18 que eu conheço a Gláucia. E ela foi líder. A gente passa pedido sempre no mesmo horário, do mesmo dia, já faz anos, né? Então, essa pessoa, às vezes, o que vai trabalhar, motivar ela, é você ser presente na vida dela. O que vocês acharam desses perfis, desses 5 perfis? Faz sentido para vocês? Vocês sentiram que contemplam a equipe de vocês? Tem algum perfil aqui que
Ainda falta, Gabi, eu ainda tenho gente em outro tipo de perfil na minha equipe. Acho que tá faltando aí tal perfil. Se vocês sentirem que tá faltando um perfil, gente, pode escrever aí que eu vou em busca de criar esse perfil para nós. Porque o que eu quero mostrar para vocês que eu fiz com esses perfis? Eu criei um mapa deles para que a gente entenda as características, entendemos o que motiva e entendemos como a gente pode motivar essas pessoas. Afinal de contas, acho que esse é o objetivo que eu tinha, pelo menos para a aula de hoje. Né? Lembra que eu falei para vocês? Às vezes não vai demandar de vocês um esforço financeiro, mas vai demandar de vocês um esforço de tempo. E eu sei que muitas de vocês, além de estar, às vezes, sem tempo, estão meio exauridas de tempo, né? Nossa, é mais uma coisa que eu vou ter que perder tempo. Mas eu acho que aqui é um esforço do tempo, que é um esforço que a gente vai ter retorno. Tudo bem? Vamos falar então sobre esses perfis? A gente tem a pessoa no nosso primeiro nível aqui, deixa eu pegar minha canetinha. Cadê minha canetinha? Ah, tá aqui do lado. Não vi. Nós temos essa primeira pessoa aqui. Eu acho que é esse. Que ela é movida por reconhecimento. Essa pessoa que é movida por reconhecimento, gente, ela tem uma característica que ela ama aparecer. Opa, fui além. Que ela ama aparecer, ela valoriza elogios em público, ela gosta de se sentir exemplo, ela gosta de se sentir citada, né? Ela gosta quando você escreve o nome dela lá no WhatsApp do reconhecimento da semana, ela gosta de aparecer num flyer. O negócio dela é o reconhecimento, nem sempre o reconhecimento físico de algo, mas o reconhecimento do pertencimento. Essa pessoa, o que que motiva ela? Motiva ela destaque em público, motiva ela um stories marcando ela, reconhecendo ela, participar de rankings, participar ali com prints mencionando alguma atividade que ela fez. Faz sentido isso para vocês? E aí, o que que a gente tem que pensar com uma pessoa dessa? Como é que a gente reconhece ela? A gente vai reconhecer essa pessoa através de post de resultados, mencionando ela nas reuniões, talvez propor para criar collabs com ela. Nossa, Regiane, menina, eu adoro o jeito que você fala das EcoTuppers. Você não consegue qualquer dia fazer um vídeo da EcoTupper para a gente postar lá no grupo das consultoras? Aí ela posta o vídeo lá nas consultoras. Você fala para ela, menina, não vamos publicar no Instagram? Você me marca lá, a gente põe uma collab, aparece no meu, aparece no seu. E aí, quando ela começa a engajar, você começa a trazer texto disso. Gente, olha que maravilha esse vídeo da Regiane. Gente, a Regiane arrasa nos vídeos. Vocês não têm consultora que são assim? O incentivo dela, às vezes, não é motivado por um desafio de vender um produto. É o desafio de estar ali, de ter o reconhecimento exposto, de ser mostrada. Faz sentido para vocês esse primeiro ponto? Bom, vamos para a segunda pessoa aqui. Porque o segundo perfil é um perfil, talvez, que nós acreditamos que as pessoas busquem a Tupperware, mas ultimamente a gente tem percebido que ele não é um desafiador para as pessoas, que é o motivo da renda. Quantas pessoas vocês conhecem que realmente entraram na Tupperware por causa de uma renda? Que entraram na Tupperware por causa de uma renda e vão em busca dessa renda. Fazem os pedidos, fazem as propostas, porque ela está ali visando ganhar dinheiro. Talvez a gente até tenha consultoras assim, mas ela às vezes é como um clarão, né? Ela entra, vende por 2, 3, 4, 5 vitrines, vende muito. E ela soluciona um problema que ela tinha daquele momento e depois ela para. Vocês já tiveram esse tipo de consultora? Mas a gente tem outras consultoras que estão aqui por renda e continuam por renda. Nós temos histórias lindas de consultoras construindo casa, educando os filhos, né, escola, comprando carro, tirando carteira, construindo a sua independência com a Tupperware. Eu sei que muitas de vocês têm consultoras
que querem estar aqui por causa da renda, mas ainda não acharam o caminho. Qual é a característica dessa pessoa? Essa pessoa tem foco em dinheiro, ela tem foco em metas claras, porque ela tem um objetivo, né? E às vezes a gente precisa entender qual é esse objetivo dessa pessoa para criar um plano com ela. No evento anual do ano passado, né? No evento anual, não, no evento de final de ano do ano passado, lembra que eu levei o flyerzinho, eu dei uma aula de coisa financeira, lembram disso? E eu falava muito sobre esses sonhos, sobre esses objetivos. Normalmente, as pessoas hoje em dia, eu sonho em ter um carro, mas assim, não tem a preocupação da busca pelo carro. Faz sentido isso para vocês? O que eu estou falando? Mas a pessoa que ela é movida por renda, isso é muito claro para ela. Ela quer comprar uma casa, e ela quer comprar a casa, e ela quer dar entrada nessa casa esse ano. Ela quer comprar um carro e ela quer dar entrada nesse carro em 6 meses. A gente não tem gente que é assim? Né? Ela quer mudar de bairro, ela quer mudar de aluguel e ela tem um prazo para isso. Então, quando a gente pega uma pessoa movida por renda, a gente precisa entender o que está motivando ela. O que ela está buscando? Ela está buscando um lucro rápido, ela está buscando um dinheiro direto para cumprir algum sonho, algum objetivo, ela está em busca de alguma premiação útil, né? Ela está em busca de realizar algum sonho de viagem. A gente tem muita consultora nova, às vezes, com 18 anos, que eu tenho muita gente dessa idade que vem conversar comigo, que ela vem com uma premiação útil. O objetivo dela, às vezes, é ter uma renda, continuar morando com os pais, mas para construir algumas coisas, né? Fazer uma viagem, comprar algum item, né? Comprar uma televisão. Não é algo muito extravagante, mas ela está ali por aquele motivo. E o que vai incentivar essa pessoa, então? Fazer um incentivo com premiação direta, visando o crescimento percentual. Uma pessoa dessa, você tem que conversar com ela com o que, por que e como. Lembra? O que fazer, por que fazer e como fazer? Olha, Cristina, entendo que você está aí com o seu objetivo de fazer a parcela da casa, dar a entrada na sua casa, então vamos falar, quanto você precisa? Ok, vamos fazendo um crescimento gradual da sua venda? Hoje você vende tanto e você está ganhando tanto. Para essas pessoas, você precisa mostrar para ela quanto ela ganha e quanto ela precisa vender para quanto ela quer ganhar. Não adianta só você ficar falando em venda para ela. Ah, vende mais R$ 200. Não, Cristina, se neste vitrine você vender R$ 5.000, você vai ter um ganho de tanto. Se te satisfaz? Não, não me satisfaz, eu preciso de mais, então você precisa vender mais. E aí criar um plano com ela de como ela vai fazer essa venda, porque essa pessoa é uma pessoa determinada. Concordo? Faz sentido? Então, a gente vai focar com ela metas objetivas. Você tem que vender por dia isso, por semana isso, para você ter no vitrine isso. E acompanhar com essa pessoa para que ela vá fazendo esse crescimento. Faz sentido? Aqui funciona muito bem para essas pessoas meta de venda diária, baseado no quanto ela quer ganhar. Então, eu preciso saber quanto ela quer ganhar para eu criar essas metas objetivas. Note que eu não estou falando, mais uma vez, em reconhecer essa pessoa com nenhum produto. Estou falando de apoiá-la num objetivo concreto. E aí você pode propor para ela o seguinte: cada vitrine que você cumprir o seu objetivo pessoal, de venda pessoal, quanto você vai fazer nesse vitrine? Não é você que vai propor para ela. Ah, Cristina, nesse vitrine eu preciso ganhar R$ 1.600. Para você ganhar R$ 1.600, você precisa vender 6.000. Ok, se você fizer 6.000, eu vou te dar tal peça que, se você vender, você vai ter um acréscimo de tanto. Você está falando cada vez mais de movimentar ela baseado em valor financeiro, sem, de alguma forma, se disponibilizar de um valor financeiro. Você vai usar que tipo de recurso para reconhecer essa pessoa? Um produto da reunião de líder, tá? Um produto de um incentivo, de indicação, às vezes, dependendo do volume de venda. Nós temos consultoras do volume de venda, gente, que às vezes vale a pena um copo da Explore. A longo prazo, fiz ali com ela uma análise de 3 meses de crescimento. Se ela cumprir essa média, presentear ela com um copo, às vezes, não vai sair do seu ganho.
você vai ter ganhado muito mais do que 299 com ela. Lembrando que a gente ganha 3% sobre o volume da venda, então vale a pena fazer esse tipo de investimento. Porque ele não vai ser alto, porque o retorno vai ser alto. Faz sentido? Vamos para o próximo. As pessoas que eu mais gosto. Opa! Por que que eu saí? Gente, o que que aconteceu? Opa! Zoom. Nossa, eu só passei a tela. Espera aí, gente, que bugou aqui meu... Ué. Aconteceu. Oh. Espera aí, meninas, que sumiu minha apresentação aqui e eu não tô conseguindo identificar o que que tá acontecendo. Hum. Voltei. Acho que voltei. Voltei, certo? Apareceu aí para vocês? Voltou a Voltou aparecer? sim. Voltou. Sim. Não sei o que aconteceu não, gente. Travou meu negócio aqui. Bom, vamos lá então, continuando, peço desculpas para vocês. Bugou aqui meu Zoom do tablet. Bom, temos as pessoas movidas então por afetivo relacional, né? São pessoas que valorizam o grupo, querem ser ouvidas e precisam se sentir parte. Normalmente são pessoas, se a gente for pôr nesse grupo aqui, às vezes nem são pessoas que vendem muito, mas às vezes a gente tem umas consultoras estrela aí que dá um trabalho, não? Dá um retorno, mas dá um trabalho. Por quê? Porque ela quer ser ouvida, ela precisa ser parte, ela precisa ser citada o tempo inteiro. Nossa, ela dá um desgaste emocional, parece um filho, é ou não é? Que essa pessoa, ela é uma pessoa afetiva, ela é uma pessoa relacional. Às vezes a gente precisa pôr essa pessoa no lugar dela, para que ela não ocupe o espaço na equipe toda, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de dar spot, luz para ela. Essas pessoas querem, o que que motiva ela? Desculpa. Elas motivam estar incluídas, ter uma escuta ativa. Elas normalmente gostam de trabalhar em dupla. Elas, às vezes, se você combinar ela com uma outra consultora, não com o perfil igual dela, mas às vezes com um perfil desafiador ou competitiva, ela vai se dar bem e ela vai deslanchar dentro da equipe. Essas pessoas gostam de ser incentivada como? Em ações em grupo, tarefas com vocês, né? Destaques em eventos. Normalmente são as nossas consultoras que mais se mobilizam para participar de eventos. Né? Se você for pegar as consultoras de vocês que mais estão em eventos, se qualificando para evento, são aquelas que estão mais ligadas a vocês ativamente.
vitrine a vitrine no ano, ela vende muito pouco, mas quando tem uma oportunidade de ser reconhecida num evento na Magma, num evento no distrito, ela se qualifica. Gente, mas ela vende R$ 400 por vitrine, daí no vitrine 13 precisa vender 3.500 para participar do evento anual e fazer 2 recrutas, e ela tira a venda e tira a recruta, é ou não é? Ela não faz durante o ano, mas chega lá no vitrine 13, ela faz. Então, essas pessoas, como é que a gente vai trazer ela? Trazer para uma mensagem de grupo, às vezes, um próprio incentivo que vocês colocam dentro do grupo, já meio que combina com ela, fala assim: olha, Onice, vou lançar um desafio lá no grupo. Eu sei que você adora desafio. Então, eu vou lançar o desafio e eu vou escrever que eu pensei esse desafio com você e que você já saiu na frente, porque você é muito motivada. Daí você entra lá e comenta que é isso mesmo, para as meninas embarcarem junto com a gente. Você topa comigo? Se você for minha parceira, eu vou te dar um mimozinho. O que você vai dar para ela? Um mimo, gente. Sabonete, uma caixinha de sabonete, uma caixinha de chocolate. Porque ela não está ali pelo produto, ela está ali por se sentir incluída, entendeu? Fez o incentivo, cita ela lá e traz ela para dentro do grupo para te ajudar a movimentar o grupo, porque ela gosta de ter o spot, ela gosta de estar sendo vista pelo grupo, ela gosta de tarefas com vocês, elas gostam de ser envolvida em tarefas com vocês. Faz sentido? Bom, vamos para o próximo. Desafiadora e competitiva. Essa gosta de desafio, ela não gosta de ficar para trás e ela quer sempre se superar. Falo para vocês que talvez um pouco até meados ali de 2022, a gente tinha muita consultora com esse perfil. A gente tinha muita consultora querendo se superar e era muito fácil, às vezes, fazer uma proposta de crescimento pessoal de 15%, 20%, porque ela se autodesafiava a cumprir aquilo. Recentemente, nessas mudanças que nós estamos tendo nas pessoas, no mercado, talvez aqui seja um perfil raridade. Mas nós ainda temos dentro das nossas equipes algumas pessoas que têm esse perfil, mas estão desanimadas. Né? Nossa, eu tenho uma consultora muito boa, ela gostava de participar dos desafios, cada vitrine ela queria ser melhor que no outro, mas olha, eu não sei o que aconteceu com ela. Nós não somos assim? Vocês com certeza já pensaram em alguém que está assim, não pensaram? Aqui o nosso trabalho mais desafiador com esse perfil é justamente reacender a chama dessa pessoa. E às vezes a gente precisa entender o que aconteceu, entender o que está acontecendo, ser um pouco de psicólogo para buscar acender essa chama dessa pessoa, buscar ver o que ela vai se sentir valorizada. Porque aqui nós temos pessoas que gostam de metas ousadas, elas gostam de participar de rankings, elas gostam de participar de gamificações, de outras propostas, além das propostas que está no grupo. Ela gosta de ter um desafio lá no grupo, ela gosta de ter um desafio pessoal. Ela gosta dessas coisas, né? Uma coisa só para ela, às vezes, não a motiva, ela quer participar de várias coisas. E como é que a gente pode incentivar essas pessoas? Com competições, com metas de superação individual, um feedback constante, parabenizando ela pelo desempenho dela da semana. Às vezes são pessoas que, para a gente reativar o brilho no olhar dela, a gente vai ter que estar conversando com ela todo dia, para que ela sinta que você realmente se importe. Não é conversando com ela, perguntando como é que foi a venda. É perguntando todo dia quais são as ações, como é que ela está fazendo, como de um dia para o outro ela vai te falar, no outro dia você pergunta para ela do resultado daquela ação que vocês comentaram na noite anterior. Então, aqui talvez a gente tenha o nosso maior desafio de perfil. E por último, aqui nós mais temos gente, nas desorganizadas e distraídas. 80% dos consultores estão aqui. Eles estão aqui, mas eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão vendendo, mas eles não sabem quanto eles estão ganhando. Eles são reconhecidos, mas eles não sabem por quê. Onde vivem, o que comem, o que fazem, são os nossos consultores desorganizados, né, gente? Que maravilha. Bom, esses consultores, muitas vezes, sabem vender, mas se perdem. Esquecem prazos e não se programam. E também nós temos outro modelo que é, ele sabe vender,
mas ele não está conseguindo vender. Se ele sabe vender, mas ele não está conseguindo vender, é desorganização. E nós temos aqui os consultores novos, que ainda não sabem como se organizar. Faz sentido? O consultor novo, a gente precisa pegar ele pela mão e mostrar para ele como fazer. Então, ele ainda é distraído e desorganizado. Se eu solto a mão do novo consultor, eu perdi ele. É ou não é? Bom, o que motiva esse último grupo aqui? Apoio, lembretes, passos curtos e simples. Às vezes, a mensagem só na segunda-feira para lembrar ele do pedido não é suficiente. Quando for a última semana, você tem que mandar mensagem para ele todo dia. Ana, hoje é terça-feira, hein? Começou a última semana do vitrine. Bora lá, eu sei que é a semana que você gosta de passar pedido. Aí ela vai responder você, quarta-feira. Ana, quarta-feira, hein? Já passou um dia do vitrine, última semana. Quinta-feira. Ana, tá chegando o final de semana. Você vai fazer esse pedido da última semana no cartão, no boleto, no Pix, como é que vai ser? Para você também já saber até que dia você tem que cobrar ela. Lembretes simples, dinâmicos, brincando, e, ao mesmo tempo, é um apoio. Às vezes, na primeira semana do vitrine ou no fechamento de um vitrine para o outro, o que você vai ter que fazer com essa consultora é criar alguns passos curtos para, ao longo do vitrine, ela não perder os incentivos. Porque quanta consultora mal organizada perde a oportunidade numa semana boa de incentivo, gente? Você olha e fala, nossa, esse puta pedidão na terceira semana. Tivesse sido na segunda, tinha pegado o presente da anfitriã antecipado, tinha pegado o do vitrine. A gente já metia aqui uma rifa, dobrava esse dinheiro. Mas é que para ela, às vezes ela não entendeu o incentivo ainda. Às vezes uma programação com ela dos incentivos do vitrine para ver para ela o que, que vai ser mais legal. Regiane, ó, presta atenção. Na primeira semana, se você passar os 799 que você costuma passar, você vai ganhar 2 produtos e um vitrine. E você ainda pode comprar o presente da anfitriã. Você gosta de comprar o presente da anfitriã antecipado? Ah, eu gosto. Então, a primeira semana é a melhor semana para você. Sabe por quê? Na segunda semana, o produto que vem de 799, ele é pago. Olha eu de novo mudando a minha cara aqui, gente. Eu acho que a tela fica inativa há muito tempo. E ele me muda. Ai, que triste. Ah, meu Deus. Lá vou eu de novo me conectar. Fica mexendo com o mouse. Eu acho que como eu fiquei muito tempo na tela e não passei, o que eu preciso fazer aqui mesmo? Preciso sair. Fala sem rodar, ele desliga. Bom, voltei, vou pôr a tela de novo, que agora foi rápido, já descobri o que era. Cadê? E aí, gente? Bom, vamos descobrir então o que que motiva essa pessoa. Como motivar essa pessoa? Então, vai ser o que eu estava falando para vocês, né? Ter um acompanhamento mais próximo, trazer metas semanais pequenas. Então, assim, eu estava falando de revisar com ela os incentivos do vitrine, né? Então, a partir dos incentivos do vitrine, do que é interessante para essa pessoa, é aonde você vai acompanhar ela. Se a Regiane disse para mim que ela gosta do presente do anfitriã antecipado, qual é a melhor semana para a Regiane? A primeira ou a segunda? A primeira, para ela ganhar todos os produtos. Vamos deixar para a segunda só quando não tiver pedido, para quando o pedido ainda não estiver pronto. Para ela passar pedido na primeira semana, o que, que eu tenho que fazer com a Regiane? Na terceira semana do vitrine anterior, começar a trabalhar ela para o pedido da primeira semana. Faz sentido? Não, olha, Gabi, para mim,
não faz diferença o presente da anfitriã. Eu gosto mesmo do incentivo de atividade, eu gosto de fazer ali um pedido um pouco mais alto para pegar o plus sempre é um negócio legal. Essa pessoa está em qual semana? Essa pessoa está na primeira ou está na terceira. Se para ela não faz diferença o presente da anfitriã, para onde você vai jogar ela? Para a terceira semana. E aí você tem semana 1 e semana 2 para trabalhar com ela, para que ela contemple os pedidos dela na terceira semana. A terceira semana, normalmente, é a melhor semana de incentivo. Vocês concordam? Ela vem uma semana mais forte, o brinde de 799 é gratuito, ela não vai ganhar o vitrine, mas, em compensação, ela tem um produto. Se ela quer ganhar o vitrine, pedido na primeira semana, tá? Gente, fez sentido isso aqui para vocês? O que vocês acharam? Podem até abrir o áudio aí. Quem quiser falar. Fez sentido a lógica aqui do que eu criei? A Eugênio colocou aqui, muito bom. Fez sim, Gabi. Ficou um Tem negócio... bastante. Eu já achei um monte aqui. Eu já pensei em várias aqui. Fez muito sentido. E assim, vocês... Aqui eu tô dando 5 perfis, mas vocês podem, baseado no que vocês acompanham da equipe de vocês, e cada equipe é um negócio, vocês podem criar outros perfis. Olha, eu também tenho um tipo de perfil aqui, Gabi, que é assim, ó, esse perfil é isso aqui, ó. Se vocês tiverem criado outro perfil aí para a equipe depois, para algumas consultoras de vocês, compartilha lá com a gente, para a gente ter um sexto perfil, porque às vezes você tem e outra pessoa tem também. Às vezes eu não pensei nele, né? E bom, a Ana falou que ela já pensou em vários ali, né? Vocês estão colocando aqui no chat que vocês já tem vários consultores nesses perfis, e a ideia do workshop de hoje é essa: é como identificar esses perfis, né? Para que a gente possa focar no melhor incentivo para cada uma, para que a gente possa trabalhar o melhor incentivo para cada uma. Então, como é que a gente vai identificar esses perfis? Primeira coisa, observando reações e incentivos anteriores. Eu fiz lá um incentivo, um desafio de quem vendesse 30 peças da caçulinha que tinha no vitrine passado. Nossa, eu tive 3 consultoras que, meu Deus, arrasaram, se mobilizaram semana a semana, compartilhavam comigo. Aonde vocês vão classificar essas consultoras? No desafiadora competitiva. Lá no Vitrine 4, eu fiz um incentivo no individual de cada uma de crescimento percentual. Tive 2 consultoras que se mobilizaram, que cresceram. Quem são essas? Movida por renda. Ela viu uma oportunidade de crescimento para ganhar mais dinheiro. Faz sentido isso para vocês? Então, vê o que vocês fizeram de incentivo aí nos últimos 6 vitrines e quais foram as reações das consultoras. Já é uma forma de vocês identificarem os perfis. Vocês também podem, nas conversas que eu sei que todas estão tendo com as consultoras, por via ligação, WhatsApp, fazer algumas perguntas diretas. Perguntar para ela: Ana, o que te motiva? Como é que você gosta de fazer parte de uma empresa, de um negócio? Você gostaria de ser reconhecida com produtos? Você gostaria de ser reconhecida com participar de um ranking de venda? Se eu tivesse um ranking de venda dentro da equipe, você gostaria que o seu nome estivesse lá? Você gosta de participar de competição? Você gosta de se superar no seu próprio resultado? Você pode fazer perguntas, gente, que tenham a ver com o que motiva a pessoa, entendeu? Você está em busca de um lucro rápido ou um lucro a longo prazo, né? De conquistar a sua independência. E baseado nessas perguntas do o que motiva a pessoa, você pode criar uma série de perguntinhas, você vai conversando com ela, você vai entender o que é o perfil dela. Faz sentido? Analisar o comportamento em reuniões e dentro do grupo do WhatsApp. Como essas pessoas se posicionam nos encontros de negócio, nos encontros da equipe, quando a gente tem aí
um convite para participar de uma viagem, para participar de um evento com a Paola, para participar de um rally, como ela se comporta? Ela sente vontade de estar ali só por estar ali ou ela quer estar ali e ser reconhecida? E, gente, observar, notar o que ela comemora, o que ela mais compartilha com vocês, quando vocês conversam, o que ela mais fala para vocês, ou o que ela posta lá no grupo para as meninas. Tem muitas consultoras que compartilham os resultados lá na equipe, né? Nossa, gente, fiz o desafio aqui da caçulinha, ó, já vendi 5 em 1 hora. Não tem? Consultora que faz isso? O que significa que essa consultora gosta? Essa consultora gosta de estar ali, sendo reconhecida com um post de resultado, ou tá no ranking. Ela gosta que você veja ela e que as pessoas vejam ela e o resultado dela. Então, essa é uma forma de identificar o perfil das consultoras de vocês. Mas, gente, tem, como a Ana disse ali, já pensei em várias. Eu, só de falar um perfil, às vezes eu já penso em alguém dentro da minha equipe. Porque você fala, gente, essa pessoa tá aqui, ó, dentro disso. Vocês podem pegar esse quadro aqui, ó, pegar a lista de vocês, da equipe de vocês, e pela cabeça de vocês, numerando. Ficou em dúvida de uma pessoa? Conversa com ela. E aí põe ela dentro de um grupo para que você entenda como você pode incentivar essas pessoas. Vamos falar aqui, ó, sobre exemplos reais de incentivo. O que a gente poderia fazer com essas pessoas? Bom, a gente poderia fazer aí um desafio, top 5 produtos que giram fácil na pronta entrega. A gente tem muita consultora que mexe com estoque, certo? Vocês sabem quem são as pessoas que têm estoque e que giram estoque. Vocês podem conversar com elas e fazer um ranking do que gira rápido. E aí, desafiar as demais consultoras que não mexem com coisa a vender os 5 produtos. Ah, Gabi, eu não trabalho com estoque, não tenho esse costume. Mas a gente sempre está precisando de um produto para completar a venda, né, gente? E aí, com esse top desafio de um produto, talvez do vitrine, olha, nesse vitrine agora, a gente tem EcoTupper de 310 ml. Gente, EcoTupper de 310 ml é coringa. Vou desafiar vocês a comprarem, quem tem potencial de compra, comprar pelo menos 3 e efetuar essa venda de pronta entrega até o final do vitrine ou na virada do próximo vitrine. Mas que sejam produtos que eu não tenha venda dele mesmo. Que seja algo de pronta entrega mesmo. O cliente me pediu, já tinha ali na mão. Premiações de venda e ganhe baseado em cada perfil. A gente traz esses desafios de venda, gente. Desafio de venda da EcoTupper nesse vitrine. Mas uma coisa que funciona bem é perguntar para a consultora o que ela achou do vitrine que ela vai vender melhor. Mônica, pergunta honesta mesmo, honesta. Pode abrir o áudio e responder para mim. Do Vitrine 7, qual é o produto que você, Mônica, olhou e falou, esse eu vou vender muito? Eu falei que eu vou vender muito. Assim, Eu tava na expectativa do kit capivara, né? Porque assim, eu acho que eu lido com um público bastante de mães. Mas então, Gabi, não, assim, de cara assim, agora eu não me recordo de uma coisa que chamou atenção assim, não. Mas eu acho que o kit capivara foi assim Vamos lá. Mônica, desafio você, que eu sei que você é uma boa consultora, hein? Gabi, eu não sou movida a desafio. Ó, a vender 10 peças da capivara. Não estou falando de conjunto. Não estou falando de conjunto. Ô, Gabi, eu me incluo no desorganizado aí, filha. Então, mas aqui eu vou trazer para você uma meta clara e simples para que você se programe. Tá, eu preciso vender quanto? Você precisa vender 10 peças da linha capivara. Por exemplo, se você vender um conjunto, é 2 peças, entendeu? Já vendi, tá valendo? Se você já vendeu, tá valendo. Dentro do vitrine, combinado? Se você vender 10 peças... Estou aqui falando sério com a Mônica. Vocês são testemunhas, hein? Testemunha. Mônica,
Eu tô achando até que 10 vai ser pouco, mas para a gente ter isso aqui como exemplo. 10 peças. Conjunto conta 2, que é copa e redondinha. Eu, Gabriela, vou te dar um mimo. Tá bom. Fechado. Combinado? Combinado. Gente, 10, tanto copo quanto redondinha. tanto copo quanto redondinha. Vendeu o conjunto, vendeu 2 peças. Falta 6. Falta 6. Bora lá. Vocês viram o que eu fiz com a Mônica? Eu fiz uma pergunta simples do que ela achava. Eu sei que a Mônica é uma boa consultora. Eu sei que a Mônica é uma consultora em potencial. E você viu que a Mônica já trouxe para mim a explicação por que ela escolheu a capivara? Porque ela se relaciona com o tema e ela tem muitas clientes envolvidas com isso, família, criança. Então, ela acha, sinceramente, olhando vitrine, que aquilo ali vai ser o melhor para ela. Se a gente fizer uma análise dessa para cada consultor, que a gente sabe que a gente tem uma abertura, que a gente possa conversar e identificar com ele qual é o produto que ele valoriza dentro do vitrine, ao invés de ficar propondo desafios prontos de venda de um produto para ele, eu vou propor para ele o desafio do produto certeiro. Vocês acham que talvez se eu tivesse proposto para a Mônica vender a linha churrasco, 10 peças da linha churrasco, talvez não fosse o momento para a Mônica. Né? Às vezes a gente traz, a gente teve aí o desafio da linha churrasco, acho que na primeira semana. A gente traz o desafio para o consultor, mas o consultor às vezes tem dificuldade em vender a EcoTupper, gente. Como é que ele vai vender um kit de R$250? Então, um venda e ganhe com premiações diferentes para cada perfil, eu vou premiar, obviamente, dentro do quê? Da realidade que eu sei que é a pessoa. Se eu sei que ela é movida por reconhecimento, eu vou fazer um reconhecimento dela e também vou dar um mimo para ela, porque eu me propus a dar um mimo para ela. Tenho certeza que a Mônica vai amar o meu mimo. Tenho certeza disso. Mas eu tenho certeza que a Mônica também vai gostar depois do que eu vou fazer de reconhecimento para ela de card. Faz sentido? Faz sentido. E, gente, foi o meu? Foi o meu? Ah, foi. Melhorou, né? Parou? Ok, peço desculpas. Acabou a bateria aqui do meu fone. Bom, cashback surpresa para quem está com dificuldade financeira. Muitas de vocês, a Ana, acho que tem um trabalho legal aí com cashback. Cashback é você dar uma porcentagem na próxima compra, certo? Aqui, gente, eu vou dar essa ideia. Não é para vocês aplicarem essa ideia agora, ok? Essa ideia precisa de um respaldo, talvez, financeiro, de um investimento de um produto, talvez, ou fazer a venda de um produto para fazer um repasse financeiro para a pessoa. Mas aqui vamos falar em produto. Conforme ela vai subindo a venda, você dá ali propõe um cashback financeiro surpresa. Então, vamos supor, eu tenho uma boa consultora, a Ana, ela está vindo crescendo. De repente, num vitrine aí, ela cresceu 20%. Você vai lá e fala assim, Ana, chegando o pessoal dela, fala assim, olha, parabéns pelo vitrine que você teve um crescimento magnífico. Quero te dar um cashback para você resgatar no próximo vitrine ou aqui do meu estoque X reais em produtos. De preferência, se vocês têm estoque, façam um resgate do estoque de vocês. Vocês têm que ver o percentual sobre a venda dela, entendeu? Então, nós estamos falando de uma consultora que está com crescimento significativo. Estamos falando de uma consultora ali com a venda na casa de uns 2 e pouco. Ah, ela vendia 600, daqui a pouco ela vendeu 1.000, aí teve um vitrine que ela foi lá e vendeu 2.500. Sobre 2.500, você ganha 3%, que dá R$75. Você tem ali produtos de incentivo, separa produtos de incentivo nessa faixa de 30, 40, 50 reais, e ao invés de presenteá-la, fala para ela, olha, você tem X reais para resgatar em produto aqui no meu estoque. Vou mostrar para você o que você pode resgatar. Você pode pôr 2 produtos pequenininhos que somem esse valor, sabe? E ela vai, você coloca os valores do preço e ela tem
aquela porcentagem para resgatar. Ó, é acumulativo. Se no próximo vitrine você vender tanto, você pode juntar esse com o cashback com o próximo e pegar um volume de produto maior. O que você acha? Só que lembra que eu falei para vocês? A equipe precisa estar... Não adianta vocês fazerem um investimento financeiro, mesmo que eu esteja falando de produto de estoque, porque às vezes, gente, vale muito mais a pena você vender esse produto que você tem aí no estoque do que reconhecer um consultor. Né? Então, o consultor certo no momento certo. Um consultor que você está vendo que ele está vindo em ascensão, a hora que ele der um gapzinho ali de R$1.000, você vem com cashback surpresa nele. Acumulativo por 3 meses se ele continuar crescendo. No final dos 3 meses, você resgata aqui o acumulativo. Posso? Gabi, eu tenho uma consultora assim. Você me traz um plano melhor disso? Trago um plano melhor para vocês. Vou fazer o material do cashback surpresa, ok? Vou mandar o PDF do cashback surpresa para vocês. Eu gostei, Gente, Gabi. Adorei a você gostou? ideia. É legal. Eu acho que assim, pega o consultor despreparado e ele fala, gente, mas do nada. A Magda faz cashback também, né? A Magda, a Ana. Só que a gente faz normalmente cashback para cliente, né? Então, aqui eu estou falando de fazer um cashback que vai movimentar o consultor e movimentar o seu estoque. Ou, às vezes, até movimentar um reconhecimento, sabe? De passeio, alguma coisa assim. Olha, o seu cashback surpresa vai ser, tá acontecendo um incentivo aqui que eu vou tomar café na padaria. Você já tem, vou considerar o seu cashback, você pode resgatar ele num ponto de qualificação para ir ou em produto aqui do estoque. O cashback, gente, não precisa ser um retorno de desconto financeiro. Ele pode ser um retorno em prêmios, ok? Bom, collab com destaque para quem ama aparecer. Já disse isso aqui para vocês. Vocês podem trazer para dentro da equipe um vídeo colaborativo. Quem está vendo o trabalho da Sônia nas mídias sociais recentemente? A Sônia da equipe Travessia veio com um projeto para mim, para a gente ajudar a montar, e ela tinha o sonho de gravar conteúdo com parceiros. Então, clientes, consultoras. E ela começou. Ela está no segundo e no pro terceiro. Ela fez o primeiro despretensiosamente. Qual foi o produto? Um produto que nem no vitrine estava, o Turbo Chef. Aí tinha Turbo Chef parado no estoque, vendeu um monte de Turbo Chef. O segundo agora, ela fez cappuccino com a cliente dela na casa dela lá. Vocês podem, essas consultoras que têm o perfil, que gosta desse tipo de relação, né, que são os nossos consultores mais afetivos, mais relacional, vocês podem convidar eles para começar a gravar alguns conteúdos com vocês, gravar alguns conteúdos próprios que você vai divulgar. Porque tudo que ela quer é se sentir parte. Faz sentido? Aí aqui agora tem um outro. Meta em dupla para perfis afetivos. Aqui não é sobre o perfil afetivo, mas é dentro do mesmo perfil, tudo bem? Pegar 2 pessoas com o mesmo perfil e propor ou um desafio ou um crescimento em conjunto. Alguém aqui tem um aplicativo de línguas Duolingo? Não? As crianças aqui. Eu já tive e eu apaguei. Eu tenho. Estava fazendo aula de francês. O Duolingo, ele tem, depois eu printo para vocês, inclusive estou numa nessa agora. O Duolingo, ele tem uma vez por semana, ele tem uma missão dos amigos. Depois eu mando o print para vocês. E aí ele tem vários modelos de missão. Eu escolho o meu amigo dentro da minha carteira de amigos e a gente tem ali que cumprir uma coisa juntos para a gente ganhar uma recompensa. E aqui é justamente fazer essa união de 2 pessoas dentro do mesmo perfil. Afinal de contas, não adianta você pegar uma pessoa desorganizada e colocar ela com uma pessoa competitiva que as duas vão se engalfinhar. Mas 2 pessoas que estejam dentro do mesmo perfil para que elas completem missões juntas. Missões de vendas. Não necessariamente elas precisam fazer a mesma coisa. O que acontece aqui, ó? Eu vou printar e mando para vocês depois. Eu estou numa missão agora que eu e o meu amigo, a gente tem que acertar mais que 90% em 11 lições.
Eu, até agora, já fiz 6 lições, que acertei mais que 90. E o meu amigo só fez uma. Eu posso fazer as outras que faltam. E fazer 10 e ele ter feito uma. Afinal de contas, é missão dos amigos. E dura só uma semana. Eu estou completando ele. Às vezes ele não pôde essa semana fazer o tanto de coisa. Às vezes ele não estava bem aquela semana, não estava conseguindo acertar. Só que eu fiz, ele fez pelo menos uma. Ele tem que fazer pelo menos uma coisa. Vocês podem... Deu para entender, gente? Vocês podem criar essas microações dentro dos perfis para que uma consultora impulsione a outra. Com o tempo, vocês podem pegar perfis similares, por exemplo, uma pessoa da renda com uma pessoa desafiadora, uma pessoa desorganizada com uma pessoa de reconhecimento, porque elas querem as mesmas coisas e elas precisam das mesmas coisas. Então, você vai conseguindo montar essas metas em duplas. O que vocês acham? Legal? Gostam? Que bom, fico feliz. Gente, vamos lá. Estratégias híbridas, né? A gente pode fazer aí algumas estratégias híbridas, um incentivo coletivo mais um gatilho no individual. Faço uma campanha lá no grupo, movimento as consultoras para um objetivo geral, mas eu trago premiação sobre medida para cada consultora baseada em cada resultado. Então, tenho aqui um desafio para a equipe agora, neste vitrine, vamos vender 50 peças da linha de churrasco. Posso ter um reconhecimento, modalidade sorteio, para quem vender a partir de X peças. E no individual, você chama aquelas consultoras motivadas a ganhar coisas, a ser reconhecidas, que se elas fizerem a partir de tantas peças, além do sorteio, elas vão ganhar uma premiação sobre medida do quanto elas venderam, proporcional. Deu para entender? Gente, usar, né, essa linguagem adaptada no privado, no Reels, no Stories, né? Fazer esses reconhecimentos. Sei que muitas de vocês fazem, mas muitas precisam retomar. Acho que tem bastante de nós que paramos, né? Paramos de fazer esses reconhecimentos nos stories, fazer esses reconhecimentos no feed. Eu acho que vale a pena a gente retomar. Se você não for conseguir pôr foto, conseguir pôr o nome, sabe? Consultoras ativas da semana da equipe Vitória. Faz um stories lá. Parabéns, meninas. Posta lá no WhatsApp, posta no Instagram e no Facebook. Melhores consultoras da semana. Posta lá. Posta no WhatsApp, posta no Instagram, no Facebook. É uma forma delas se sentirem vivas e vistas, né? A gente precisa fazer reconhecimento visível para aquelas que gostam e também precisamos trazer no individual o suporte para aquelas outras que ainda estão se encontrando. Então, fiz o reconhecimento, trouxe o card, chama aquela consultora que sempre está querendo algo mais, mas não se envolve, manda para ela, fala, olha, Magda, semanalmente eu faço esse reconhecimento aqui das 3 melhores consultoras. Eu vejo que normalmente você faz pedido na 3ª semana. Quer estar no ranking das 3 melhores consultoras na 3ª semana do próximo vitrine? Vou te dar uma média de venda das consultoras que estão nos 3 primeiros lugares. Olha, a consultora do primeiro lugar, ela vendeu tanto e ela ganhou tanto. A do segundo vendeu tanto e ganhou tanto. A do terceiro vendeu tanto e ganhou tanto. O que você acha da gente fazer uma estratégia para o próximo vitrine para que você seja reconhecida na semana que você passa pedido? Ela está vendo, mas ela não sabe que aquilo é palpável. Quer um exemplo para vocês? Quando vocês vão em seminário e a gente vê as princesas, ou dentro da própria Magma, quando tem o reconhecimento da realeza. Eu vejo as meninas subirem, sendo reconhecidas, Jéssica, Nalva, Nice esse ano, né, Nice? Dona Zumira, e fico pensando, nossa, elas vendem muito. Elas devem ter destruído na venda. Mas quantas de vocês que nunca foram princesas
realmente se conscientizaram de perguntar quanto precisa ser feito? Quanto fez a Nícia no passado para a Nícia ser princesa? Chegar na Nícia e falar, Nícia, qual foi o trabalho que você fez para ser princesa? Gabi, o que eu preciso fazer para ser princesa ano que vem? Dá tempo ainda? Dá tempo. O que eu preciso fazer? Quanto eu preciso vender? E a gente vai fazer um trabalho em cima disso. Deu para entender, gente? A relação? Ok? Bom, me programei para ser rápida, estou demorando mais do que eu tinha imaginado, peço desculpas. Bom, quero propor aí para vocês uma dinâmica. Sei que muitas de vocês já começaram, inclusive, já foram analisando e anotando. Vou deixar essa dinâmica porque eu quero, na verdade, que vocês coloquem isso lá no grupo, tudo bem? Então, eu quero que vocês escolham 3 pessoas da equipe de vocês. Não precisa escrever o nome da consultora na equipe, se vocês não quiserem escrever. Vocês vão colocar lá no chat, lá no WhatsApp. Gabi, na minha equipe eu tenho a consultora A, a consultora B e a consultora C. A consultora A, eu identifiquei ela como esse perfil. A consultora B como esse, a consultora C como esse. Que incentivo funciona para essa consultora? A partir da sua percepção. Olha, Gabi, eu acho que se eu fizer isso com a consultora A, eu vou ter retorno. E a última pergunta é como você vai abordar essa pessoa nesta semana que começa? Que a gente vai preparar para a terceira semana. Então, eu quero que vocês escolham 3 pessoas, analise o perfil delas, entendam o que vai funcionar para elas e façam um plano de ação para essas 3 na semana que vem. Gabi, mas é para consultora para pedido para a terceira semana? Não. Pode ser para a última semana, pode ser para o vitrine todo, já considerando o que ela fez. Eu quero que na semana que vem você proponha esse desafio, ou o que é que você vai conversar com ela, que a forma com que você vai abordar ela que seja feito. Alguém perguntou aqui no chat se eu vou compartilhar a tabela. Vou sim, gente. Hoje já, não vou conseguir colocar a gravação hoje, mas vou conseguir, a imagem eu já coloco para vocês daqui a pouco. Se vocês quiserem, eu coloco esse PDF para vocês lá do jeitinho que tá. Tá? O que vocês acham? Possível de ser feito? Possível de ser feito entre hoje e amanhã? Selecionar essas 3 pessoas? Tem que ser hoje e amanhã, Gabi? Não dá hoje, amanhã, final de semana. Até segunda no grupo, Para pode mim ser? não dá. Tá bom. Até segunda-feira no A gente grupo? está com essa história aí Desafio. Como é que fala? Da gincana. Não, tá tem gincana, desafio, telefonema para as nativas. Nossa, tem muita coisa de vitrine. Não. Eu dou na cabeça aqui. Eu estou até agora fazendo planilha. Pode ser segunda, ok? Até segunda? 3 pessoas? Compartilha lá no segunda grupo dá. pra gente. Então tá bom. Então tá bom. Lá na Mas segunda... essa abordagem vai ser depois que falar com você? Não, você vai mandar para nós assim lá no grupo. Ah, Pessoa no grupo. A. Lá no grupo. Você pode pôr o nome da pessoa, se você sentir à vontade, tudo bem? Tá. Eu vou trabalhar 3 pessoas na equipe. A Cristina. A Cristina, ela é competitiva. Mas para a Cristina, o que funciona para ela é um incentivo com produto. Ela gosta de ganhar produto. E essa semana eu vou fazer para ela um desafio sobre uma venda da minha melhor consultora até agora. A minha melhor consultora até agora no Vitrine vendeu tanto, eu vou propor para a Cristina tirar a diferença agora no Vitrine 9 e superar a minha melhor consultora. Ou superar a melhor venda dela do ano, de 2025. Como você vai abordar? O que você vai falar para ela nessa conversa? Só isso. Simples, ok? Posso deixar até mais fácil para vocês. Não precisam compartilhar os 3 perfis lá no grupo. Compartilha um perfil lá no grupo, mas eu gostaria que vocês fizessem 3 abordagens. Pode ser? Vou deixar até mais fácil. Gabi. Compartilha só uma pessoa lá no grupo, tipo assim, ó, eu, Cristina, vou falar sobre Zumira, pipipi, papapá, pipipi, papapá. Ok. Só que durante a semana que vem, você vai ter feito um trabalho com 3 pessoas. Oi, Regi. Eu já costumei fazer, assim, a gente já fez uma mentoria, alguma coisa desse tipo. Eu posso manter essa mesma linha? Vamos supor, a pessoa que está acostumada a passar o pedido mínimo, eu posso propor para ela um valor um pouquinho a mais.
ou ela fica ativa uma semana, uma vez no vitrine. Posso propor para ela ali 2, 3 vezes no vitrine? Você pode seguir a sua linha, Regi, mas eu quero que você analise. O que eu quero que você analise agora? Que a gente, na época, acabou não fazendo dentro da sua equipe. É entender se esse é o melhor incentivo para ela, Tá, tá? Porque às vezes é muito melhor você desafiar ela a vender um produto do que desafiar ela a crescer 10%. Faz sentido? tá. E eu estou falando, como eu disse aqui, eu sugeri para a Mônica 10, mas uma consultora que vende pouco, talvez você desafie ela a vender 3 peças, 4 peças. Você sabe que ela vai estar dando o melhor. A gente não precisa pedir muito. A gente precisa pedir um pouco para que elas comecem a fazer diferente. Faz sentido? Então, às vezes, você tem uma consultora que está vendendo 259 ali, pergunta para ela qual é o produto dela destaque e desafia ela a vender 3 peças. Tá bom? Tá. Não precisa ser necessariamente esse tipo de incentivo de crescimento percentual. Analisa se faz sentido para essa pessoa. Se fizer sentido, Regi, mantém a proposta. Tá bom? Tá. Gente, quando a gente entende o perfil das pessoas da nossa equipe, a gente vai parar de desperdiçar energia tentando motivar todo mundo do mesmo jeito. É o que eu disse para vocês. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho de entendimento, de gestão do nosso tempo para isso. Mas digo para vocês, talvez seja uma das coisas com menos investimento financeiro que vocês vão fazer e com maior retorno que a gente vai ter no próximo tempo. Entender como incentivar as nossas consultoras da maneira correta. No individual, já que no grupo a gente já descobriu que não está funcionando mais. Incentivo bom é aquele que chega do jeito certo na pessoa certa. O que funciona para uma não funciona para outra. Combinado? Gabi, Pode falar. eu estava pensando aqui de deixar alguma coisa aberta para o grupo, né? E assim, das consultoras ativas, tipo do Vitrine 6, eu vou sortear 3 para poder fazer alguma coisa, entendeu? Eu pensei em não selecionar, não ser assim, eu vou escolher a Vanessa porque eu tenho afinidade com a Vanessa, vai ser mais fácil trabalhar com ela. Então, eu pensei talvez de fazer um sorteio entre elas mesmo. E aí eu posso depois abrir para o grupo e falar, vou trabalhar com as 3 essa semana e depois nas próximas semanas eu vou sorteando mais 3. Para elas se sentirem assim, todo mundo está participando do que a Mônica está fazendo, sabe? Será que seria interessante fazer alguma coisa assim? Não escolher porque, eu gosto da Vanessa, eu gosto da outra. Mônica, eu acho que aqui o objetivo do desafio não é você escolher pessoas que você gosta. Mas é só para eu poder trabalhar com todo mundo. A minha cabeça está pensando assim: eu vou fazer o sorteio de 3 pessoas, eu vou ter que identificar o perfil dessas 3 pessoas. Na próxima semana, mais 3, entendeu? Mas é a coisa da minha cabeça. Eu posso fazer o sorteio da minha cabeça aqui mesmo. Não sei se fez sentido para mim, Mônica, entendeu? Porque uma vez que o nosso objetivo aqui não é pensar no coletivo, é pensar no individual. Sim, eu separar 3 pessoas sem eu ficar pensando nelas. Ah, tá. Você quer fazer um sorteio e aí é isso. Essas 3 pessoas que estão igual assim. Você entendeu? Faz sentido, Mônica. Se faz sentido para você, faz sentido para mim. Tipo assim, eu tive, sei lá, 20 e poucas consultoras ativas no Vitrine 6. Eu coloco o nome dela no sorteador e ali ele vai escolher 3 para mim. Aí eu vou trabalhar com essas 3. Nos próximos eu vou fazendo com as outras, entendeu? Sim. Eu acho que é um desafio maior para a gente poder do que ficar pensando em quem eu vou escolher, entendeu? Sinta-se livre, Mônica. Você acha que vai ser legal? Pode fazer. Eu preciso que você fale para mim que você está fazendo com 3 pessoas. A forma que você escolheu essas 3 pessoas é indiferente para mim. Combinado? Meninas, semana que vem, Mônica, você está muda. A Regiane colocou, faz em ordem alfabética. É uma outra forma também de fazer a seleção, entendeu? Deixa eu ver aqui que eu não abri o bate-papo. É uma outra forma também. Vai ficar legal.
Gente, o que eu ia falar para vocês? Eu preciso fazer uma reunião de alinhamento desse módulo 1. Coisa muito breve mesmo. E mostrar para vocês o módulo 2. Sei que na semana que vem estamos corrida, temos aí a presença da Paola na quarta-feira. Não queria deixar para muito tarde. Se eu fizer na terça-feira à noite, nesse horário das 6h30, vai até no máximo 7h30 da noite, fica ruim para vocês? Terça-feira, dia 1º? Dia 1º. É por Zoom mesmo, Gabi? Por Zoom mesmo. Para mim, poderia ser um pouco mais tarde, mas se for 6h30, eu tento. Posso fazer 7h30. Porque daí eu já pus todo mundo, já jantei janta, já fiz tudo. Mas se vocês combinarem 6h30, eu entro também. É que daí eu fico para lá e para cá. Não. Vou pôr lá no grupo uma votação lá para vocês. Senão a gente deixa para quinta ou para sexta-feira. É que eu não queria deixar muito para mais tarde. Tá. Para a gente não se delongar nos próximos módulos. Quinta Tá e bom? sexta eu não vou poder, tá, Gabi? Acho Tá. que dia 1º é bom. Dia 1º também, eu queria dia. Então vamos manter dia 1º. 7h da noite já fica um bom horário, Regi? Sim. Já fica melhor? Combinado. Então, o próximo encontro, terça-feira, dia 1º, 7h. Só é uma coisa rápida. Só para a gente Ai, alinhar o que ótimo. foi conversado aqui e eu mostrar para vocês o módulo 2. Tudo bem. Gente, gostaram? Sim. Ótimo, muito bom. Ficou para Amém. 19, né? Que bom. Bastante esclarecimento nas cabeças. Eu vou compartilhar com vocês o PDF, já consigo mandar agora, mas a gravação eu só consigo compartilhar amanhã, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Não vou mais ocupar o tempo de vocês, que entre travamentos de tablet e delongas, foi 1h30 hoje. Não precisa grande- de foto, né? Um grande beijo, uma boa Obrigada, Gabi. noite. Boa Tchau, noite boa para Boa você também. Deus noite. abençoe. Dorme com Boa Deus. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.